chamava o Dr. Francisco Assis, deputado da Assembleia da República. Muito obrigado. Saúdo em primeiro lugar o nosso candidato aqui à freguesia de Esmoriz e nele saúdo toda a lista que há pouco foi apresentada. Uma saudação ao mandatário e meu ex-colega no Parlamento Europeu, meu amigo, França. Uma saudação ao Presidente da Câmara, quem tive recentemente a oportunidade de participar num interessantíssimo debate em Ovar, e nele também saudando todos os municípios do seu Conselho, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, o Presidente da Comissão Política, os meus colegas deputados na Assembleia da República. Sendo verdade que eu não teria o mesmo grau de obrigação, ou não teria o mesmo grau de obrigação política de que está pela circunstância de não ser deputado eleito por Aveiro, a verdade é que a partir do momento em que fui convidado, contraí de imediato a obrigação moral de aqui estar presente, e é com muito gosto, aliás, que o faço. Sou, aliás, deputado vizinho do Distrito do Porto, conheço muito bem esta região, sei muito bem o que aqui está em causa, não é muito diferente daquilo que se passa na zona marítima do Distrito do Porto, e estou aqui, portanto, com muito gosto para participar neste momento inicial da vossa candidatura à Junta de Freguesia de Esmoriz. Não me vou alongar, não vou naturalmente fazer qualquer incursão nas questões locais, também não conheço com um grau de pormenor que me habilite a fazer qualquer consideração adequada. Há uma coisa que daqui saio, é com a convicção plena de que nós temos uma grande equipa para Esmoriz e temos um excelente candidato a Presidente da Junta de Freguesia. Já aqui foi referido, desde o testemunho do Armando França, que o conhece desde os tempos da adolescência, até testemunhos mais recentes de pessoas que com ele foram convivendo ao longo dos anos, mas há aqui algo que eu quero salientar, que é justamente a circunstância de termos um candidato com uma longa experiência pessoal e uma longa experiência profissional. Eu julgo que nós precisamos disso hoje na vida política portuguesa. E precisamos disso aos mais diversos níveis da vida política portuguesa. Precisamos de experiência, precisamos de maturidade, precisamos de conhecimento, precisamos, numa palavra, de alguma sabedoria política. Eu saio daqui com a convicção, até pela curta conversa que já tivemos, que o PS teve aqui a lucidez necessária, também a sorte, para encontrar uma personalidade que tem essas características, e isso é da maior importância hoje na nossa vida pública e também é a nível das freguesias, e por isso aqui quero salientar. E ao mesmo tempo lidera uma lista onde aparecem também pessoas que certamente não terão essa mesma experiência pela sua idade, mas contrabalançarão essa ausência de experiência com a vontade, com a energia, com a determinação especial que está associada à juventude. E, portanto, não há dúvida nenhuma que nós temos aqui uma grande equipa. O Partido Socialista, uma vez mais, foi capaz de encontrar os melhores, os mais adequados, os mais capazes, e estou certo que nós daqui a 9 meses cá estaremos outra vez, se me convidarem de novo para o efeito, para apoiarmos a recandidatura do nosso amigo à presidência da Junta de Freguesia de Esmoriz. Meus caros amigos, o Pedro acabou de fazer uma referência à questão nacional e é evidente que me reconheço inteiramente nas suas palavras e em algumas outras que já aqui tinham sido pronunciadas anteriormente sobre o assunto. Nós estamos a viver um dos piores momentos da nossa vida cívica e da nossa vida política das últimas décadas. Este governo falhou clamorosamente sob todos os pontos de vista. Este governo não foi capaz de responder a nenhuma das questões que visava responder no momento em que ganhou as eleições, em que os partidos que o constituem ganharam as eleições. Este governo lançou o país estava confrontado com uma situação complexa, ninguém o ignorava. E nós próprios tínhamos consciência disso e nunca o escondemos. Mas este governo que tudo fez, enganando deliberadamente os portugueses para ganhar as eleições legislativas de há um ano e meio atrás, não foi capaz de responder a nenhuma das questões com que então o país se confrontava. Se nós fizermos uma rápida comparação, verificaremos que nós hoje estamos, sob todos os pontos de vista, pior do que estávamos há um ano e meio atrás. O país está mais pobre, as desigualdades acentuaram-se, o centralismo aumentou e não fomos capazes de resolver os problemas em nome dos quais, ou em nome da satisfação dos quais, se tem vindo a adotar estas medidas. Estamos longe de ter uma situação de equilíbrio ao nível das finanças públicas. A nossa vida pública não diminuiu, aumentou nos últimos meses e as nossas perspectivas são, desse ponto de vista, cada vez piores. Isto porque temos um governo teimoso, um governo que não ouve as pessoas, um governo que não compreende os sinais da realidade, um governo que está de costas voltadas para tudo quanto hoje se dirige, se faz, se pensa em toda a Europa, nomeadamente na família política que eles próprios integram.
E por isso estas eleições, sendo evidentemente umas eleições em que o fator local será preponderante. E gosto sempre de salientar isso mesmo. Nós estamos perante umas eleições locais e só por si elas são da maior importância. Porque o que nós decidimos em relação à nossa vida mais próxima e em relação aos nossos representantes mais próximos é da maior importância para a consolidação da nossa democracia. A democracia começa, na verdade, ao nível autárquico. E estas eleições têm que ser respeitadas e valorizadas pelo que elas significam em si mesmas. A eleição dos autarcas da freguesia de Esmoriz. A eleição do novo presidente para a junta de freguesia de Esmoriz. Agora, elas não podem ser inteiramente dissociadas do contexto regional e nacional em que se vão travar. E o contexto nacional é este. Esmoriz vai ter essa oportunidade que nós todos, de facto, gostaríamos de ter. E que muita gente que votou há 1 ano e meio no PSD do CDS gostaria especialmente de ter, e mais ainda do que nós, neste momento, que era a oportunidade de dizer não a esta linha de orientação governativa. De dizer não a esta política económica e a esta política orçamental que empobrece, que afasta os portugueses um dos outros e que nos afasta a nós todos, portugueses, dos países mais prósperos da Europa. A possibilidade de dizer não a este autoritarismo que se vai insinuando. A possibilidade de dizer não a este centralismo inaceitável, que tem consequências e vai ter cada vez mais consequências trágicas em vastíssimas regiões do nosso país, como é o caso da nossa região. De dizer não a esta política cega e obstinada que progressivamente vai destruindo algumas entidades públicas fundamentais, a esta política que vai desvalorizando a intervenção do Estado em aspectos absolutamente essenciais e que, em lugar de ser revista, pelo contrário, corremos o risco de possa vir ainda a ser incrementada nos próximos meses, no decorrer deste ano que agora se inicia. E por isso, meus caros amigos, os humoristas também têm aqui um papel importante. O papel de dizer, nós queremos outro caminho, nós queremos seguir por outra via, porque é possível uma outra via no nosso país. Meus caros amigos e meus caros camaradas, eu estou absolutamente convencido que é isso que vai acontecer aqui no domingo 8, quando se realizarem as eleições. Não há, aliás, nenhuma razão para pensar que pode ser de outra maneira. É verdade que tem razão a França quando nos lembra que eleições são eleições. E nós todos conhecemos histórias de vencedores anunciados que acabaram derrotados por excesso de confiança. Nunca pode haver excesso de confiança num ato eleitoral. Temos a obrigação, todos nós, os que são daqui e os que não são, mas têm alguma ligação com este ato eleitoral em Esmoriz, de tudo fazer, até ao último segundo, para garantirmos o maior número de votos que nos permita ganhar as eleições e ganhar as eleições de forma muito clara, como está claramente ao nosso alcance. Mas, na verdade, não se antecipa nenhuma razão para que isso não seja. Bons candidatos. Temos a garantia de ter uma Câmara Municipal que há muitos anos é muito bem gerida e é um exemplo em toda a região que apoiará a Junta de Freguesia, que se envolverá com o Presidente da Junta, com os demais autarcas, na prossecução das iniciativas que pretendam levar a cabo. Temos a convicção absoluta também de que o Partido Socialista não está hoje tão longe de reassumir responsabilidades a nível nacional como estava há uns tempos atrás. Não porque nós o queiramos, até porque nas atuais circunstâncias não é propriamente o mais cómodo que se possa admitir, que se possa imaginar regressar ao exercício de funções governativas em Portugal. Mas porque estou absolutamente convencido que este Governo vai conduzir por inabilidade, por incompetência, por arrogância, por autoritarismo, vai ele próprio entrar numa espiral autodestrutiva e vai lançar o país numa gravíssima crise política dentro de muito pouco tempo. E nós cá estaremos, como sempre estivemos, nas mais diversas circunstâncias, para assumirmos as nossas responsabilidades. Meus caros amigos, minhas amigas e meus amigos, quero terminar, não me quero alongar, quero apenas relembrar-nos que nós somos um partido com uma fortíssima vocação autárquica. E que esta escolha também é uma escolha de valores, também é uma escolha de projetos, também é uma escolha de visões de como as sociedades se devem organizar, como o poder político se deve relacionar com as pessoas, de como a cidadania deve ser valorizada. Nós somos, sem sombra de dúvidas, o partido com maior vocação autárquica no nosso país. E somos pela natureza mais profunda da nossa doutrina, do nosso pensamento político. Nós valorizamos a presença do ente público e, ao mesmo tempo, respeitamos o indivíduo, respeitamos o cidadão. E achamos que, ao nível das freguesias e das câmaras municipais, que se pode fazer esta articulação entre aquilo que é público e aquilo que é privado, entre aquilo que decorre do interesse coletivo e aquilo que é o respeitável mundo dos interesses individuais. E nós conseguimos fazer isso como ninguém.
E por isso mesmo é que, se nós olharmos à nossa volta, verificamos que há uma certa e significativa diferença entre a governação autárquica do Partido Socialista e a governação autárquica dos demais partidos na vida política portuguesa. Nós conseguimos estabelecer nas autarquias, fomos conseguindo estabelecer ao longo das décadas de exercício do poder uma certa imagem, uma certa linha de orientação. Poderão dizer que há naturalmente exceções, como há exceções às regras em todas as circunstâncias, mas no essencial o PS deixou uma imagem de rigor, uma imagem de solidariedade, uma imagem de valorização da cidadania, uma imagem de permanente prevalência do interesse público sobre os interesses particulares. E é essa imagem que também vai estar aqui em causa dentro de alguns dias. E por isso quero dizer ao nosso candidato que estou convencido que ele vai corresponder em absolutas expectativas e que dentro de poucos dias ele vai ser a imagem do PS. Os olhos do país também vão estar voltados do domingo a 8 para Esmoriz. Os portugueses vão ver o que aqui se vai passar. E o que aqui se vai passar terá consequências não apenas no plano local. E essas são, sem sombra de dúvida, as mais importantes, mas também poderá começar a ter consequências no plano nacional. Que no próximo domingo, ou domingo a 8, ganhe com os Esmoriz, com o PS, ganhem os homens e as mulheres de Esmoriz, mas que também todos os portugueses, estejam eles onde estiverem, voltem a ter motivos para voltar a ter esperança no futuro do seu país.